Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso momento, invocando a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, nós temos aqui uma cena majestosa. Jesus cura 2 cegos. Aqueles homens estavam pelo caminho seguindo Jesus, ouviam falar de Jesus, pelo ouvir seus corações se encheram de fé, suas almas ficaram iluminadas pela fé, e mesmo sem enxergar fisicamente, a luz tomou conta deles. E eles se puseram atrás de Jesus. Ouviram que Jesus estava passando e não tiveram dúvidas. Este é o homem. Este é o Filho de Deus. Este é o Salvador, o Messias, aquele a quem Deus enviou para nos salvar e nos libertar, não apenas da morte física, mas sobretudo da morte eterna, ou seja, da morte da alma. E aqueles homens foram. Quantas vezes eu e você que temos fé ou não? Quantas vezes nós vivemos como cegos? Porque dentro de nós brilha uma luz que é imensurável, uma luz que transborda toda e qualquer compreensão humana, que é a luz divina do Espírito Santo, dado a nós no dia do nosso batismo. E nós, às vezes, vivemos como cegos, tomando decisões erradas, fazendo escolhas que não agradam a Deus, indo por caminhos e estradas que não nos levam para o céu, mas pelo contrário nos afastam dele. Vivemos como cegos, desnorteados, sem rumo, andando de um lado para o outro. Por quê? Porque queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando eu tenho fé, a primeira coisa que os meus olhos veem é a vontade de Deus diante deles. Se eu tenho uma fé verdadeira que ilumina a minha consciência, que ilumina o meu coração, que ilumina a minha vida como um todo, nada eu faço sem que Deus me dê o seu sim, a sua aprovação, sem que Deus me mostre que aquilo realmente é para o meu bem. E se não, Ele também me mostra o contrário. É preciso enxergar os sinais de Deus na nossa vida. Nós que temos o uso completo da vista física, precisamos aprimorar o uso dessa nossa vista física com o uso da nossa vista espiritual. Nós precisamos deixar que aquilo que Deus colocou no nosso interior, no coração e na alma, guiem os nossos passos, guie a nossa vida, nos mostre por onde nós devemos ir. Aqueles homens andavam atrás de Jesus dizendo: "Filho de Davi, tem piedade de nós." E Jesus teve. E Jesus perguntou a eles: "Vocês acreditam que eu posso fazer isso?" Eles disseram: "Sim." E essa pergunta hoje o Senhor envia a nós, faz a nós. Nós temos a certeza do poder de Jesus. Nós cremos de todo o nosso coração naquilo que o Senhor disse e fez. Suas promessas para mim são uma verdade. Eu creio nas promessas de Deus.
E se creio, tenho procurado viver a minha vida segundo essas promessas de Deus, com fidelidade, com amor, com dedicação. Mesmo que a minha vida esteja diante de um temporal, de um céu escurecido, eu tenho a certeza de que acima das nuvens brilha o sol. Eu tenho certeza que por mais difíceis que os momentos possam estar sendo, numa hora determinada por Deus, a bonança chegará. Aqueles homens passaram anos de sua vida na escuridão física e espiritual. Mas o simples ouvir falar de Jesus iluminou o interior daquelas almas, daquelas duas vidas. E Jesus, pelo seu poder, deu a eles a graça de vê-lo. Imaginem, caríssimos, a primeira coisa, ou melhor, a primeira pessoa que eles enxergaram foi o próprio Jesus. É isso que a fé nos faz. Ela nos dá a capacidade de enxergarmos Jesus, se não física e pessoalmente diante de nós, mas nos seus sinais, de modo muito particular na Eucaristia. Nós precisamos ter um olhar que vá além das aparências, um olhar que nos leve para o transcendente, para o céu. E é isso que nós vamos pedir a Jesus hoje, nessa sexta-feira. Pedir a Jesus que os nossos olhos se abram, que nós enxerguemos de fato a sua vontade, que nós busquemos obedecê-lo, para que em nós a vida seja plena e abundante. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.